E por falar de protagonismo, vamos olhar para o Girabola. Está a equipa de Benguela de vento em popa, fundamentalmente porque o Ilhete entra em grande, desperta a atenção, vai merecer análise milimétrica dos nossos comentadores e, por que não, olhar para o homem que também já começa a retirar as dúvidas, se eventualmente existissem. Caporal, no primeiro jogo, manita, 5 golos, mas depois viria a marcar mais. Ou seja, dando a entender que não está para brincadeiras. Está, de facto, com o pé quente. E, portanto, a liderar de forma isolada a artilharia, carregando a equipa na liderança do Girabola. Neste momento, está a equipa como um alvo a bater. Dil Soares, Miriam Jai, Carlos Pacavira e António Alegre. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Correia, boa noite, Plebes. Boa noite. Bem dispostos? Completamente bem Não sei disposto. se o Dil está bem disposto, portanto, não sei se depois do que houve na Espanha. Mas o Dil não é de Sporting apenas, também é de Barcelona. Não, do que houve na Espanha. Por enquanto, tem razões para estar satisfeito. Muito bem, muito bem. Dil Soares, converso exatamente contigo. Em relação a tentarmos desmistificar as valências deste Ilhete, como compreender esta entrada derrompante do Ilhete e que imagem nós podemos ter, embora o Dion tenha dito muitas vezes sobre isto, que é um campeonato de regularidade, portanto, é uma temporada inteira, mas que imagem nós podemos ter do Ilhete? Bom, ao longo destes anos, e melhormente nos últimos anos, já assistimos muitas vezes a algumas equipas que têm a entrada de Leão e saída de Cordeiro. Portanto, normalmente, estas primeiras impressões, eu não vi ainda jogar o Ilhete, portanto não vou tecer juízos sobre a qualidade técnico-tática da equipa. Tenho que relativizar também os resultados, sobretudo estas duas goleadas, uma com Carmona, que é um dos neo-primo-divisionários. Apesar da surpresa de ter ganho, relativa surpresa de ter ganho o derby com o Santa Rita, mas é uma equipa que, o pouco que eu vi nos fogachos que eu vi no torneio da amizade, revelou alguma fragilidade, sobretudo no processo defensivos. E ontem foi um derby de Benguela, 4-1, portanto, o Isaac também não é uma equipa que possamos dizer que serve de barómetro efetivo. Não deixam de ser muitos gols, não deixam de ser 3 vitórias. Começar bem é importante, mas eu acho que é necessário dar tempo ao tempo. Ainda é muito cedo para soar os tambores, né? E pensarmos que estamos já perante um candidato de corpo inteiro. Acredito que o Ilhete tem sim, até porque foi um investimento grande. O objetivo é fazer um campeonato melhor e tentar chegar aos lugares mais à frente na tabela classificativa, mas daí a pensar já que estamos perante um candidato, eu pessoalmente, e até por aquilo que me deu a aprender, podemos utilizar este termo, a experiência dos últimos anos em relação a pseudo-candidatos que apareceram no início da época, ganhar 3, 4, 5 jogos seguidos, mas depois não tiveram pedalada para sustentar esse arranque, porque, como tu disseste há pouco, o campeonato é uma prova de regularidade. Tem a ver com a homogeneidade do plantel, portanto, e muitas vezes contratar muitos jogadores não significa contratar bem ou contratar um plantel muito homogéneo. Isso temos que ver na prática. Tem a ver com lesões, castigos, enfim, com uma série de fatores que acabam por ter peso numa competição longa como é o nosso campeonato, como qualquer campeonato, aliás, e portanto acho que eu prefiro ter algumas cautelas e caldos de galinha que não fazem mal a ninguém e naturalmente que reconhecendo o mérito desta arrancada 100% vitoriosa do Ilhete, e as vitórias dão confiança, transmitem, digamos, e levam a autoestima dos jogadores, da equipa, dos adeptos, enfim. Mas vêm aí outros jogos, vêm outras jornadas, vêm aí testes mais difíceis e então aí sim poderemos avaliar com mais substrato e com mais rigor o que vale de facto este Ilhete. Para já é positivo sim, mas acho que ainda é cedo
pensar que é algo de excepcional. Miriam, também tens o mesmo discurso ou algo mais trabalhado em relação a este Williet? Mantens a ideia de Dino Soares? Bem, eu penso que o Williet, por aquilo que mostrou no torneio de pré-época e tem estado a fazer nas 3 primeiras jornadas, embora ainda muito cedo para tirar ilações, montou uma equipa com o objetivo de melhorar aquilo que é a sua posição na tabela classificativa, olhando para aquilo que é o apuramento às competições africanas. É uma meta da equipa conseguir o apuramento para uma das provas da CAF e, em função disso, a equipa reforçou-se, mostrou um pouco daquilo a que veio para esta época no torneio da amizade. E nestas 3 primeiras jornadas não tem deixado os créditos em mãos alheias. Vence, e bem, este derby de Benguela diante do Isaac, e é uma equipa que tem nesta altura um jogador bastante motivado no ataque. E quando assim é, as coisas começam a surgir naturalmente. Caporal, que marcou nestas 3 jornadas iniciais do Girabola e motiva também o resto do grupo, porque as vitórias por si só galvanizam e dão confiança à equipa para os jogos que aí vêm, mas também a título individual, quando falamos em jogadores atacantes que têm por missão fundamental fazer golos, acaba por motivar os jogadores a nível individual. Até o momento o Ilheta tem mostrado bom futebol, uma equipa bastante compacta. Falamos também do reforço que o Ilheta fez na sua baliza, olhando também fundamentalmente para aquilo que são os seus objetivos. Uma equipa muito bem composta, tanto na defesa como no meio campo, a jogar com os setores também muito interligados, e penso que esta postura do Ilhete é já olhando não só para o campeonato, mas aquele objetivo a que quer chegar, que é uma das provas da CAF. Como disse no início, ainda é muito cedo, 3 jornadas ainda, vamos ver como é que a equipa se consegue segurar para as jornadas seguintes, porque nem sempre é como se começa, é manter este ritmo competitivo, ter a capacidade também, o departamento médico e a própria equipa técnica, de gerir o plantel para a competição, quando estiver no pico a doer, como o Ilhete vai conseguir segurar. Mas penso que tem também no banco um técnico competente, conhecedor da nossa competição e que certamente já está ou já fez, assim é que está certo, a sua programação para esta época. Mas até o momento tenho gostado de ver o Ilhete a jogar. Já vi no torneio de pré-época, um torneio em que o Ilhete até não começou bem, foi crescendo a cada jogo, e neste início do Girabola está muito bem. Vamos ver se a equipa consegue conservar esta passada até a segunda volta do campeonato. Muito bem. Carlos Pacavira, já é um alvo a bater o Ilhete? Não, que isso, para o campeonato, portanto, é uma maratona, são 42 km, 195 metros, portanto, estamos ainda nos primeiros quilómetros dessa maratona, portanto, o Ilhete não pode ser um alvo a bater, portanto, não é o principal candidato ao título, continua a pensar que é o Petro, depois o Serra da Esperança, depois talvez o Bravo do Maquis, portanto, Interclube, 1º de agosto. Mas há alguma expectativa para ver como é que o Ilhete se vai comportar quando encontrar, na linguagem de Dino Soares, um adversário a doer? Olha, é bom dizer aqui porque o Ilhete tem feito excelentes primeiras voltas. Não é a primeira vez que acontece, mas esse arranca agora com 3 vitórias consecutivas, portanto não tinha acontecido ainda, mas o Ilhete preparou-se para esse momento. Repara que o Ilhete é a equipa de Angola que mais contratou, portanto cerca de 20 jogadores, jogadores com boa qualidade, foi buscar brasileiros, foi buscar jogadores também do Chile, foi buscar alguns jogadores importantíssimos, do Cabo Suepe do Palanca, da época transata. O Ilhete, permita-me aqui essa expressão, né? Preparou-se para a guerra. Tem marinha, tem força aérea, tem exército para atacar as diferentes frentes para o campeonato, quer dizer, são várias batalhas, entende? E então, nessa altura, portanto, eu vejo
o Ilhéte preparado, portanto, para essas guerras aí, atenção, entre comes, evidentemente, não é? Mas dizer que é muito cedo, portanto, para apontar o Ilhéte como um candidato. Acho que a principal meta, mesmo como disse a Miriam, e eu também concordo, é mirar uma entrada inédita nas comissões da CAF. Agora, quem começa a ganhar, quem ganha gosto, portanto, pela vitória, depois vai se habituar. Mas vai ter jogos fortes depois com os candidatos. Vamos ver o Ilhéte realmente, quando enfrentar o Petro, e não faltam muitas rondas para pegar o Petro, não sei se será em Luanda ou lá. Vamos ver o Ilhéte, portanto, com o Bravo do Maqui, com um Sagrado da Esperança, com um de Agosto, porque o Ilhéte está a aproveitar bem esses jogos com equipas, portanto, não vou dizer que sejam equipas de outro campeonato, não, mas com equipas de menor investimento, não é? E está a maximizar, portanto, eu acho que é aí que está o ganho. Agora, tem um treinador que é dos melhores de Angola, que é dos melhores, portanto, que é o Zé Camaral, tem licença A, se bem que eu aponto ainda, portanto, o Rocco Sapir como o melhor técnico de Angola, muito inteligente, um técnico com uma visão de águia muito grande, mas o Zé Camaral é um técnico com história. E onde o Zé Camaral vai, portanto, ele tem que lutar para ser campeão. Não é por acaso, porque ele desmontou, entre aspas, portanto, quase o Cabo Escorpo, não é? E hoje tu vês que tem um jogador muito motivado, porque o Caparal, 8 golos em 3 jogos, hoje fui a minha base de dados, portanto, eu disse, bem, acho que o João Machado, no primeiro gira-bola em 79, 80, quer dizer, fez o mesmo. Não, João Machado, no dia 9 de dezembro de 1979, naquela altura, os Diabos Verdes golearam o Naval de Porto Mim por 5-2, ele marcou 4 gols, mas depois, no jogo seguinte, portanto, ele não fez golo. Não sei se existe um atleta na história, vou continuar a fazer essa pesquisa ainda, que tenha feito 8 gols em 3 jogos assim, seguidos. Então, o Caporal está com muita confiança. Okay. E depois, olhando para o plantel, tem concorrência. Por quê? Porque agora, portanto, eles vieram buscar o Merdi da RDC, que era do Cabos, que é um bom goleador, okay? E que está ali à espera, quer dizer, para o Caporal saia para ele poder entrar. Quer dizer, por posição, eles têm 2 jogadores muito equilibrados. Isso passa a confiança ao técnico Zé Camaral, a direção, a sua torcida, mas é bom, portanto, para quando gira a bola, tem equipas também boas e fortes como o Ilhéte. Muito bem. Não podemos ter apenas o Petroforte ou o Inter, 1 de agosto, faz bem o campeonato, mas como disse, é uma maratona, falta ainda muitos quilómetros e é muito cedo para dizer, para apontar o Ilhéte, portanto, como um candidato. Não, Ora, os candidatos são os mesmos de sempre. há um denominador comum, António Alegre, em relação ao Ilhéte, que é o facto de ainda ser cedo para se ter uma ideia muito definida em relação ao seu comportamento durante o campeonato. Mas há um facto, que é o conjunto de golos marcados e a forma como está a desbloquear as defesas dos adversários. Onde estará o mérito? Bem, mérito tem sempre a equipa que marca golos, porque o golo está caro e está difícil. E eu creio claramente que nesse aspecto o Ilhéte tem sido Gostei imperial. dessa, hein? O golo está caro e está difícil. E está difícil. Bem de António Alegre. Mas rótulo de qualidade, não acrescenta, rótulo de qualidade, mas depois vem aquilo que tu chamas e a ovelha ranhosa do António Alegre já vem com outras ideias. Assim, eu quando vinha para este programa recebi uns telefonemas de agentes do futebol, por isso é que me atrasei. Sério? Quero-me parecer aqui neste jogo e nós temos que moralizar o nosso futebol. E eu, quando falo neste, por acaso, levo logo contigo assim de frente. Não é? Aqui está do meu lado esquerdo e tu estás de frente. Como jornalista, Dinho, eu recebi que o Ilhéte patrocina, ou não sei o que, o Isaac. Eles mudaram. Tem o nome na camisola. Neste jogo foi a mudança completa de jogadores. Não é o Ilhéte Clube. Mas é um Ilhéte órgão. Crédito. Nós temos estrutura que do moralizar o nosso futebol. E nós não podemos estar aqui a tapar o sol com a peneira. Dizer aqui 2 coisas muito taxativamente. Esta equipa do manhã Ilhéte também me enviaram essa mensagem. mas nós não podemos branquear estas situações. E eu venho por aqui com uma postura de seriedade. Enquanto as minhas opiniões aqui baseiam-se na minha integridade e na minha seriedade. Ponto.
E eu já, António, estou a olhar para ali, está a ver? Aquele jornalista aqui, e aquele, tu és o pivô e não... Eu compreendo a tua posição, porque há uma máxima que diz. Não a mulher podemos de César estar a patuar com este tipo séria, de... é preciso parecer. A mulher de César não basta ser, é séria, preciso parecer. Eu, O que é que me mas isso custou? não é dois, isso não é dois. Nós já tivemos aqui no campeonato presidentes de clubes que patrocinam outros clubes que estão a participar na mesma competição, e sabemos disso. E, Mas se queres a minha opinião sincera, eu acho, e isso é o problema da Federação, eu acho de facto que não faz muito sentido. Que nós temos que confiar, eu não estou aqui a dizer que as pessoas, a partir desse facto, vão facilitar ou não. Mas que isso não é lógico, e na minha ótica não deveria ser não é ético. aceito. Isto não é ético. E soa. Ok, e soa aqui. Tem resultados... lá o Ilhete, não é o Ilhete Clube, que o Ilhete Clube é o Ilhete SAD ou não, mas aquilo é uma estrutura a que o próprio Ilhete está ligado. E acho que há mais. E eu admiro-me o Pacavira. Económica que o Ilhete O Pacavira não teve receitas, conhecimento disto do Pacavira. Quem? Desta situação que Sinceramente, eu não. aqui aludi. Não, não também O António, conhecimento. é assim, porque é assim, está hoje aqui na cidade de Luanda, isto está aí nos círculos do futebol. Eu recebi agora o telefonema de 2 vice-presidentes de 2 equipas a dizerem claramente que nós temos que moralizar o nosso futebol e que nós temos essa obrigação. António. Olha, e eu Mas a penso dizer que o nós... quê? A dizer o quê? espera só um minuto. O Isaac mudou completamente Terá a impactado estrutura. Terá impactado no... Ninguém pode afirmar isso. jogo? Não, mas não a jogou, questão aqui que não se coloca jogou com a A equipa. questão que se coloca aqui é correto isso? Não, mas não é ético, isso, Dinho. Não Deixa-me tem nada a dizer, ver com isso. Tem a ver com tu mudas uma eu não equipa, abordei esse assunto os jogadores logo à estão partida. lesionados, estão castigados, o que é que se passa para Cavira? Esperava que se fizesse... Sabemos Sim. que um jogador casou-se, Não, Espera só um 2 minuto. perderam os pais. Olha, é o e seguinte, já Benguela, né? eu acho, por exemplo... o Isaac... Mas isso não muda, isso não muda, Isso não muda o quadro, Bia. Isso é... Não, só responder o sim, Alegre quando eu nem vou por aí, porque eu por acaso não sei quem jogou, quem não jogou. Eu não fiz essa abordagem logo, estava à espera que concluíssemos a abordagem em relação à pergunta que tu colocaste. Mas eu que acho vou responder no aspecto inicial, né? técnico, António. Atenção, Ok, estamos a falar disso porque a eu carreira acho do que é Ilhete, os importante. méritos que tem e as cautelas que é preciso ter em relação ao futuro, porque ainda é muito cedo. Agora, quando acabássemos essa roda de opiniões, Esta resenha, eu Dinho. tinha de facto essa questão para levantar. Eu acho, Eu penso que como achei no passado, e no passado referi-me a alguns casos, acho que isso não é aceitável e que cabe à Federação, enquanto não temos liga, moralizar essa situação. Porque isto era como a história da cedência de jogadores. Houve mosquitos por cordas. Sim, né? mas, opa, desvirtua completamente levantava-se aquilo o problema em relação a uns clubes, em relação a outros não. Posso a dar a minha vitória opinião? do Ilhete. Eu vou também Sinceramente, eu agora vou O falar Alegre do para aspecto- concluir. Não, vou também dar a minha opinião. Posso dar a minha opinião? pode. Opa, Sim, para depois voltarmos sim. ao Alegre. Ok. Eu acho o seguinte, opa, se nós tivéssemos um comitê de ética dentro da própria federação, devia, portanto, regular essas matérias. Entendes? Opa, não havendo, mesmo a própria assim... direção da federação que tem que Sim, regular. óbvio. Mesmo assim, portanto, por sendo verdade o que estás a dizer, é bom, portanto, que se evite até para não levantar algumas suspeições. Mas, se tu olhares também... Evitarmos, Calma. nós evitarmos, não, Pacavira. nós evitarmos não, né? Opa, nós evitamos não. Se esse caso, portanto, a ser verdade, é bom que isso seja evitado para não levantar suspeições. Claro, Ok? claro. Minha opinião. Mas tu reparas, no campeonato nacional, pô, temos aí 3, 4 equipas, portanto, patrocinadas pelo mesmo patrocinador, portanto, porque a Sonangol. A Sonangol, portanto, está na estampa. Calma, ouve. Não, uma coisa é a Sonangol ser Calma aí. patrocinada, a Sonangol não vai interferir nos resultados calma. que estas três calma. equipas Estamos a falar de possam um ter. clube, Estamos a uma falar empresa de um com um clube. clube. Sim, Não vais ouve. comparar. Está a desvirtuar Calma. a competição porque está a investir numa outra estrutura e um clube que tem responsabilidades que é SAD, não sei se é Sim. SAD, eu ainda Não, 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 vi quem as está a fotos. patrocinar, portanto, Oh, não é É o o clube. Ilhete Crédito. É o É o Ilhete fundo, Crédito. sei lá mesmo show. Está lá o nome do Ilhete. Está o Ilhete. Não, É uma Não, empresa não, não, é uma que empresa. faz parte Não tem de nada- um grupo Não, do ponto de que E vista esse grupo é legal, patrocinado por quem? do ponto de vista legal, do Ilhete. há diferença. Há aqui uma normal. questão ética, Convenhamos, António. Não, não tem- convenhamos que ao nível Não é- da... não é- Ao não, nível não tem institucional, ponta, há devia ser diferença. evitado não tem isso. ponta por onde se lhe pega. Entendes? É a vossa. Não Não tem ponta Dá por a Alegre, volta por cima, a volta por baixo, o eu normal acho que isso era evitável. O normal é que devia ser evitado isso. Opa, para não levantar suspeições. Normal. Apesar que, não, Ok. que eu não entro em suspeições. Sim. Não, Não facto vou já. sequer aqui insinuar que alguma sim, equipa sim, mas facilitou. nós temos- Agora, acho
até mesmo para evitar essas especulações. Sim. E por Temos uma que questão de acabar com princípio isso não no é... nosso futebol. Não, não é- tu não é o estás mais cortando correto. bem o assunto, opa, mas isso não nos leva a concluir Juízes de... opa, que o Isaac, portanto, Facilitou. Abriu a jogou porteira mas e não. Mas vamos por Uma parte. O goleada. Isaac joga sem 6 ou 5 jogadores. Está bem, mas, E bom, isto não é mas é normal, preciso saber vocês se têm que foram ver de uma lesões, forma. ou- Bom, os jogadores não, não saíram ou- lesionados. Alegre. Mas tu não podes especular enquanto não sabes se essas Não, essas eu não ausências posso de lesões, especular. isto ou Olha, aquilo. eu não estou a especular. O mundo do futebol. Não, não és tu, tu o eras mundo pessoas, o no mundo do geral. futebol em Angola, nos bastidores, e vocês são jornalistas, melhor do que eu, sabem disso. Eu tive, por acaso, até almoçar com alguém que estavam ali 2 ou 3 indivíduos do futebol no mesmo restaurante onde eu estava, e isto foi colocado a boca cheia. E eu, como não Já estou... não é redes sociais, eu também já li. Mas, estás a ver, António, fui informado, à hora do almoço, num restaurante, o indivíduo que me conhece daqui das televisões e não sei o que disse: "Oh, Sr. António Alegre, epá, eu estou à espera que você hoje lá à noite, se for ao programa lá, você não se esqueça de falar." Portanto, a nossa credibilidade não, levantaste bem essa situação. também está em causa aqui nestes casos. Lógico. Porque eu quero dizer duas coisas, e isto já é recorrente. O ano passado, Dinho, tu viste, e vocês todos viram aqui, como é que foi o jogo do Sagrada com o Iliete. Há 2 anos nós vimos também o problema que houve da inscrição de um jogador com coisa. Portanto, isto começam a ser muitos casos, e eu creio claramente que tem que haver aqui o nosso Conselho de Disciplina, tem que investigar este Conselho de Disciplina, e é importante que nós não tenhamos medo aqui de dizer as coisas, chamar os bois pelos nomes. O nosso Conselho de Disciplina não existe. Depois daquela penalização que deu ao Petro, desapareceu pura e simplesmente da circulação. E outra das coisas, o quadro competitivo do futebol em Angola tem que ser alterado. Vocês vão falar aqui hoje... Sabes que essa questão já tem barba. Vamos falar das muito tempo. candidaturas. Daqui a pouco. E essas candidaturas têm que ter projetos. Daqui a pouco. Para Daqui a chegar pouco. aqui e dizer assim: nós queremos E é por estruturar isso mesmo- o futebol em Angola, mas não vão Muito bem. estruturar nada porque as candidaturas que são E é por isso mesmo que nós vamos avançar. Vamos falar agora de... estão todos conotados, António, Vamos agora- com o passado. E isto tem a ver com o passado. Esta situação... Já vai falar daqui a pouco de projetos. Mas naturalmente. deixa-me falar de futebol. Posso? Não, mas Gira Bola só tem um jogo Rapidamente, para para analisar. dizer duas coisas. Duas coisas. O duas coisas. Sou eu para que eu vira o Miriam que diz duas coisas. Sim, 2 rapidamente, vezes 2 já fala. dá 4. Não. Sim. Em termos competitivos, os jogadores do Iliete fizeram aquilo que têm que fazer. Esta equipa teve um investimento brutal, por isso é que o Pacavira disse aqui que contratou 20 jogadores. Atenção, quando se fala em investimento brutal é preciso saber. Não Quando tu sabemos fazes uma reestruturação... o custo de cada contratação, Sim, não é? sim. Quando Eu não fazes uma acredito que aqui algum reestruturação de clube 20 esteja em condições de jogadores... fazer um investimento brutal. Quando eu disse, um investimento- Foram 20 ou 17? Para aí, portanto, eu tinha ali também dos é preciso 18 saber o valor- e é preciso agora, saber o valor do portanto, mercado. quase o Berdier, É assim, mais ou Alguns menos devem 20 ter sido a jogadores. custo zero. Pois, há sempre Aqui internamente a gente sabe que as Sim. contratações. Mas as dentro daquilo que transferências são os quase não orçamentos se pagam, né? financeiros das nossas equipas, é uma equipa que vai estar ali a lutar pelos 3, 4 primeiros lugares do nosso Em função Girabola. do investimento Começou muito exigível. bem, ao contrário, o treinador tem sido sempre ao longo destes últimos anos um treinador muito defensivo, mas neste momento é a equipa mais ofensiva do nosso futebol. Mas isto também remete-nos aqui para uma questão que nós temos que rever o quadro competitivo de equipas, estas equipas que estão a aparecer, os Isaacs, a equipa de... Carmona. Atenção, o Isaac já Nós temos que ver, a terceira António, participação. se daqui não é? a 3 ou 4 Exato. semanas não andamos É a aqui a terceira, falar né? de equipas que vão Caiu, Uma decidir os depois campeonatos. não foi autorizada. E eu creio que aí as políticas desportivas têm que ser totalmente alteradas. Eu creia que era mais importante nós podermos ver 5 jogos do Iliete com o 1º de agosto e com o Petro, ou 5 jogos do Inter com o Sagrada. Nós temos mas que aí fazer tu tens qualquer de coisa para investimento. alterar o quadro Mas aí tens de competitivo. investimento Muito bem. público nisso, Vamos entende? falar de 1º de agosto Epá, interclube. público ou privado, Não, temos de que agosto- fazer de alguma agosto coisa. no Interclube. Privado, esquece. Deixa-me só, Entendes? deixa-me Muito só- rapidamente mesmo, Dio. Só rápido, em relação a isso que agora dizia o Alegre. Essa questão de, Porque essas de goleadas aumentar o não são número de normais. jogos entre as principais equipas acaba por entroncar numa situação que já muito se fala, e inclusive nós aqui tivemos a presença antes de uma das assembleias do presidente Paixão Júnior, na altura do Progresso Sambizanga, que até defendeu essa ideia numa assembleia, mas
ninguém quis ouvir sequer. Então, neste campeonato, Porque com sabes, para 12 tu resolver equipas, era o ideal. Deixamos que o Dion termine. Isso só tem duas hipóteses. 12 Ou reduz equipas. o número de equipas Tens que e aumentas reduzir o número de equipas, o número para acabar com essas o número de pardaladas. voltas, passas a jogar com 3 ou 4 voltas, como aconteceu na Escócia, Tem que como ser aconteceu recentemente noutros países como a Tunísia e outros. Ou divides em séries e depois fazes uma pool com... Por isso, as melhores equipas Muito jogam mais bem, é um jogos entre assunto, si. é um Alegre, assunto ouve, temático ouve, muito interessante. ouve. Para De que verdade, mesmo verdade. que Tu só avançar. tens aqui, perdão, 6 equipas. 6 equipas com capacidade financeira. Muito bem, é um assunto a que voltaremos em Só. próximas edições, fundamentalmente porque